Liturgia do dia 9 de dezembro de 2023, sábado da primeira semana do Advento. Memória de São Juan Diego. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda a montanha alta e em toda a colina elevada arroio de água corrente. Num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 146. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta assegura à comunidade reunida em ação de graças, depois da tribulação, a eficácia da oração feita ao Senhor.
Se souber esperar e confiar, será certamente ouvida. A súplica a Deus não livra de dificuldades, mas fará experimentar a quem está atribulado a verdade do Deus do Êxodo, um Deus atento, presente e atuante em favor do seu povo. A comunidade poderá viver na presença do Senhor que está no meio dela e que será o seu mestre. Assim não se deixará seduzir por falsas sabedorias, como acontecera muitas vezes no passado. O ensino do Senhor não excluirá uma dura disciplina, o pão da angústia e a água da tribulação, como já aconteceu no deserto. A lei de Deus já não será vista como um peso, uma imposição, mas como uma guia segura no caminho da vida e como experiência de verdadeira libertação e de plenitude, expressa pelas imagens da abundância de pastagens e de água. O ensinamento divino levará a verificar como foi útil a correção divina, que não deixa o povo da aliança nas trevas da falsidade, mas o cura com a luz do seu amor. No texto do Evangelho, Jesus prepara os 12 para a missão, fazendo-os participar da sua compaixão pelas multidões que alimenta e pelos doentes que acolhe e cura, e ensinando-os a rezar para que o dono da messe mande trabalhadores para a sua messe. Este mandato de oração há de recordar aos discípulos que não são donos da messe, mas simples trabalhadores que partilham a missão que Jesus recebeu do Pai. Por isso não devem ser presumidos nem desanimar, porque só o dono da messe dispõe dos tempos e da fecundidade da missão. Depois de escolher os missionários, antes de os enviar, Jesus dá-lhes instruções adequadas. O seu campo de ação deve limitar-se a Israel. Assim é significada a prioridade teológica de Israel enquanto povo da promessa, que a Igreja deve respeitar. O seu estilo de ação deve ser o de Jesus, generosidade sem medida, em total sintonia com o seu Mestre. São enviados a proclamar a proximidade do reino dos céus, a dar sinais concretos, curas, exorcismos, da libertação integral do homem, em nome daquele que realiza a vinda do reino de Deus à vida da humanidade. No mistério da encarnação, que nos preparamos para celebrar, tornam-se realidade as palavras de Isaías: já não se esconderá mais o teu mestre, tu o verás com os teus próprios olhos. O invisível torna-se visível. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus. E tudo muda. Deus, que antes falava da nuvem, do trovão, a sua presença era visualizada na nuvem que vinha e ia. Agora, Deus torna-se presente no meio de nós de modo estável na pessoa de Jesus, verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Isaías lembra-nos que a prece dirigida a Deus é sempre ouvida. Jesus ensina-nos a rezar não só pelos nossos pequenos interesses, mas pelos interesses do seu coração. Rezamos não para convencer a Deus, que sempre nos escuta, mas para nos dispormos para o encontro com Ele. Ele quer libertar-nos, renovar para nós as maravilhas do Êxodo, fazer-se nosso bom samaritano para nos aliviar os sofrimentos, curar as feridas e reacender a esperança. Hoje convida-nos, particularmente, a pedir ceifeiros para a sua messe. E seu grande interesse é que a messe não se perca por falta de trabalhadores. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe. As necessidades da evangelização são enormes, e os recursos humanos das comunidades são geralmente muito escassos. Se soubermos ler a situação com os olhos de Jesus,
não desanimaremos, mas sentir-nos-emos motivados a corresponder ao convite do Senhor. Perceberemos que a força da missão cristã não está nos recursos humanos, mas na oração confiante e perseverante e na fidelidade ao mandato recebido. A oração também nos ensinará que a missão não é propaganda de ideias e de certos costumes de vida, mas participação no anúncio e na praxe de libertação de Jesus, que torna visíveis no mundo as entranhas de misericórdia de Deus Pai. Hoje a Igreja faz memória a São Juan Diego. Juan Diego era um índio asteca da região da atual Cidade do México. Seu nome asteca significava "é águia que fala". Juan Diego é seu nome cristão. Ele nasceu no ano 1474, no bairro da colina de Tlayacac, que ficava ao norte da Cidade do México. Juan Diego pertencia à casta mais inferior do Império Azteca. Contudo, não era escravo. Era um camponês que se dedicava também à manufatura de esteiras. Era casado, vivia bem com sua mulher, porém não tiveram filhos. Acolheu a fé cristã, atraído pela postura e ensinamentos dos franciscanos que chegaram no México no ano 1524. Ele tinha então 50 anos quando foi batizado, juntamente com sua esposa. No batismo, receberam os nomes cristãos de João Diego e Maria Lúcia. Juan Diego era dedicado e piedoso, homem de coração e penitências. Caminhava 22 quilômetros para ouvir a palavra de Deus, indo de sua vila até a Cidade do México. Maria Lúcia, esposa de Juan Diego, faleceu no ano 1529 por causa de uma doença. Então ele decidiu ir morar com um tio seu. Assim, a distância de sua nova casa até a igreja diminuiu para 14 quilômetros. Desde então, ele passou a fazer essa caminhada todos os sábados e domingos, saindo sempre antes do amanhecer, para ouvir a palavra de Deus. Juan Diego caminhava sempre descalço e nas manhãs mais frias usava uma veste de tecido grosso extraído das fibras de um cacto. Tal veste, parecida com um manto, chamava-se tilma ou também ayate. Era uma vestimenta dos pobres, da classe social de Juan Diego. No dia 9 de dezembro de 1531, quando caminhava de madrugada para ir à igreja, cerca das 3h30, estando entre ele sua vila e o Monte Tepeyac, aconteceu a primeira aparição da Virgem de Guadalupe, no local conhecido hoje como Capela do Cerrinho. Nossa Senhora apareceu e falou com ele, na sua língua nativa, dizendo: "Juan Dieguito, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula." Nossa Senhora o incumbiu de levar um pedido dela ao bispo franciscano Dom João de Zumárraga. O pedido era para que fosse construída uma igreja naquele mesmo lugar em que a Virgem aparecera a Juan Diego. O bispo, porém, não acreditou na palavra do pobre e humilde homem. Em outra aparição, Nossa Senhora pediu que ele insistisse mais uma vez. Obediente, no dia seguinte, um domingo, voltou e falou com o bispo. O bispo, por sua vez, exigiu que Juan trouxesse provas concretas de tal aparição. O pobre Juan voltou desanimado e evitou passar pelo local onde tinha visto a Virgem Maria, temendo ser repreendido por ela. Na terça-feira seguinte, dia 12 de dezembro, ele teve que ir à cidade novamente buscar ajuda para seu tio que estava muito doente. E mais uma vez evitou passar pelo mesmo caminho, fugindo da Virgem Maria. Porém, Nossa Senhora lhe apareceu mesmo assim. Juan Diego então contou a ela as decepções com o bispo e disse que não queria mais fazer tal serviço.
A mãe, porém, o consolou dizendo: Filhinho querido, não estou eu contigo? Eu que sou a tua mãe? Ao ouvir essas palavras, Juan sentiu seu coração se fortalecer novamente. Nossa Senhora pediu então que Juan fosse colher flores no Monte Tepeyac. Era inverno, não nascia flores nessa época. Apesar disso, Juan obedeceu. Assim, no alto do monte, em pleno inverno, ele encontrou belas flores. Admirado, colheu, colocou-as no seu manto e foi até Nossa Senhora. A mãe pediu para que Juan levasse aquelas flores ao bispo Dom Zumárraga, como prova da aparição. Diante do bispo, o pobre Juan abriu seu manto. Nesse momento, as flores caíram, e no tecido rústico do manto apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse mesmo instante, seu tio disse ter recebido a visita da Virgem Maria e ficou curado. São Juan Diego tinha, na ocasião, 57 anos de idade. O bispo, maravilhado e arrependido, acreditou nas palavras do pobre Juan e começou a tomar as providências para a construção da capela pedida por Nossa Senhora. Depois do milagre de Guadalupe, São Juan Diego passou a viver numa sala que ficava ao lado da capela onde se depositou por um tempo a sagrada imagem. Passou suas propriedades e negócios para o seu tio e dedicou o resto de sua vida à propagação das aparições aos seus irmãos nativos, que passaram a se converter aos milhares. Demonstrou tão profundo amor à Eucaristia que o bispo lhe deu uma permissão especial para comungar o corpo de Cristo 3 vezes na semana. Tal permissão era raríssima naquela época. A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe já perdura há mais de 450 anos, sem explicação plausível. A tilma, onde a imagem está, não dura mais do que 20 anos. Esta, no entanto, já dura séculos. Enfrentou incêndios e até explosões, sem sofrer um dano sequer. Estudos recentes atestam que não há nenhuma tinta impressa na tilma e não se sabe como a imagem se forma. Um oftalmologista examinou os olhos de Nossa Senhora na imagem, ampliando centenas de vezes. Na ampliação, ele descobriu que os olhos da Virgem mostram o momento exato em que Juan Diego abriu o manto e a imagem apareceu. A cena aparece nos olhos da Virgem como nos olhos de um ser humano. Já existem livros e mais livros e vários estudos científicos sobre os mistérios da imagem da Virgem de Guadalupe. E a mãe de todos os homens escolheu aquele que se julgava as fezes do povo, como ele mesmo repetiu várias vezes, para revelar ao mundo seu amor pela humanidade. Juan Diego morreu de morte natural em 30 de maio de 1548. Tinha 74 anos. O Papa João Paulo II celebrou sua canonização no ano 2002. Na ocasião, instituiu a festa litúrgica para o dia 9 de dezembro. Este foi o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa elogiou a fé simples de São Juan Diego e exaltou-o como modelo de humildade para todos. São Juan Diego, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Oração. Deus de misericórdia, que nos fortaleceis com o exemplo e a proteção dos vossos santos, para avançar-vos no caminho da salvação. Humildemente vos pedimos que, celebrando a memória de São Juan Diego, imitemos as suas virtudes para chegarmos à glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.